dia a todos. Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos de lições para a educação cristã no livro Quando o Infinito se Finitiza, o Divino se Humaniza. Hoje teremos o capítulo 7 de título Aquele que se deixou tocar viveu como pobre. O texto bíblico para hoje é o de Lucas 9:58, que diz: Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. O objetivo da lição de hoje é meditar sobre as razões que fizeram com que Cristo se tornasse pobre e vivesse como pobre. O versículo da semana, na versão do autor, é: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês fossem enriquecidos. 2 Coríntios 8:9. Introdução. Na época de Jesus, 80% da população vivia na pobreza. Dessa porcentagem faziam parte os enfermos, cegos, coxos, leprosos, trabalhadores diaristas e os escravos. Esses últimos não eram considerados pessoas, portanto, seus donos podiam dispor deles como quisessem. Somente 2% da população faziam parte da classe privilegiada, que era representada pela nobreza sacerdotal, pelos altos funcionários e os grandes comerciantes. A classe média era composta por uma reduzida porcentagem e nela estavam inclusos os artesãos, pequenos comerciantes e pequenos proprietários rurais. As cidades, tanto da Judéia quanto da Galileia, eram violentas, arriscadas e, devido à imundície generalizada, ao lixo e aos dejetos despejados nas ruas, adoecedoras. As noites eram especialmente perigosas. Com tantos lugares mais ricos e evoluídos, por que Cristo infinito, Criador de todos os universos, decidiu vir e viver em um país pobre, caminhar em ruas imundas e entre gente miserável? Ampliando a visão. Uma leitura dos evangelhos, ainda que superficial, não deixará dúvidas de que Jesus era pobre, assim como a grande maioria dos seus seguidores. Seu nascimento foi anunciado aos pastores, gente desprezada, não guardadora da lei, sem futuro e párias da sociedade de então, e não aos nobres sacerdotes funcionários do templo, nem aos ilustres políticos da época. Na verdade, assumir a finitude, tornar-se humano, foi para ele um ato empobrecedor. A pobreza de sua família é igualmente indicada nos evangelhos. Lucas narra que na sua festa de circuncisão, Maria somente foi capaz de oferecer o sacrifício dos pobres, 2 pombinhos. Lucas 2:21-24. A lei dizia que, se não tiver recursos para oferecer um carneirinho, a mulher levará ao sacerdote 2 pombinhos. Levítico 12:8. E foi o que ela fez. Seu pai, José, e o próprio Jesus foram um tecton, grego, carpinteiro. Mateus 13:55 e Marcos 6:3. A quem, baseado num entendimento capitalista moderno, queira fazer de ambos empreiteiros, mestres de obras,
construtores de edifício. Isso porque, para eles, tecton também significa construtor. Alegam que a palavra arquiteto, por exemplo, vem de arqué, maior, principal, mais tecton, construtor, construtor principal. No entanto, no grego koiné da época, tecton indicava artesão em geral, trabalhando ele com madeira ou assentando tijolos. Além do mais, os tectons faziam parte da classe econômica mais baixa, ou seja, dos 80% mais pobres da população. Olhando o contexto para entender o texto, Jesus Cristo está com seus discípulos a caminho de Jerusalém, lugar onde as perseguições seriam intensificadas, a inveja acentuada, a competição acirrada, a traição acelerada, o temor piorado e, como consequência, onde pessoas eram facilmente eliminadas. Nesse contexto, alguém, aparentemente por impulso entusiasta, oferece-se para segui-lo. Seguir-te-ei por onde quer que fores. Verso 57. Ao que é por ele advertido: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Verso 58. É preciso pensar bem para seguir a Cristo. Decisões apressadas e impensadas podem levar a dores insuportáveis devido a expectativas frustradas. Portanto, é preciso colocar os pés no chão. Ele é pobre, não tem onde cair morto. Depende da generosidade de homens e mulheres como Joana e Susana. Lucas 8:3. No versículo de hoje, aprendemos que Jesus era um andarilho, vivia de povoado em povoado, de vilarejo em vilarejo. Não tinha posses nem dinheiro, não garantia bens materiais, nem riqueza àqueles e aquelas que queriam segui-lo. Numa olhada mais ampla, percebemos que os evangelhos indicam que ele entrou num barco que não era seu para poder pregar. Precisou de 5 pães e 2 peixinhos de um rapazinho para poder fazer um milagre. João 6:8-14. Tomou emprestado de um amigo um jumentinho para entrar em Jerusalém. Mateus 21:1-7. E, ao morrer, foi sepultado em um túmulo cedido por um dos seus seguidores. João 19:38-42. Por outro lado, na sua pobreza foi generoso e enriqueceu a muitos. 2 Coríntios 8:9. Conclusão: Cristo poderia ter nascido em um país rico, em uma família milionária e ter tido um ministério cheio de pompa e status. Entretanto, optou por viver entre os pobres, como pobre e com estilo de vida simples. No entanto, através do seu ministério, abençoou a muitos. Abriu os olhos de cegos, curou aleijados, perdoou pecados, consolou pessoas e caminhou lado a lado com gente que estava marginalizada. Para discutir, em sua opinião, quais foram as razões pelas quais Jesus viveu com o pobre entre os pobres? O que isso indica para nós hoje?